Olá a todos, hoje aqui no meu programa Papo na Cidade, aqui da TV Humana, eu estou aqui com meu amigo Marco. E o Marco, ele mexe com um negócio aí que hoje é imprescindível para a humanidade, que é economizar energia. Porque todo dia aí tem coisas novas surgindo, tem coisas novas sendo ligadas na tomada, vamos falar uma linguagem bem popular, ligadas na tomada aí. O pessoal quer que a coisa funcione quando compra, mas não sabe de onde vem a energia e ninguém está nem aí para se preocupar em economizar energia e tudo mais. Só se preocupa em economizar energia quando pesa no bolso, né, Marco? Quando chega Quando a a conta conta no vem final do alta. mês, cara. Então, Marco, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa. Aqui eu gostaria que você se apresentasse devidamente, porque eu fiz só uma introdução aí para começarmos a nossa conversa, tá? Opa, Francisco, muito obrigado pelo convite, uma honra para mim estar participando do programa. Vou começar assim, uma explicação rápida, né? Eu sou hoje especialista em eficiência energética, então eu cuido das contas das pessoas, né? Então, tudo que vai na tomada gasta energia. Qual que é o objetivo da eficiência energética? É sempre assim, né? Você conseguir, com menos, ter mais, não é nem geração, mas mais conforto, né? Então, gastando o mínimo possível, conseguir o máximo de resultados. Essa é a função específica da eficiência energética. Hoje eu estou como professor de pós-graduação do curso de eficiência energética e energia fotovoltaica do Instituto Eclésia, onde a minha cadeira é de eficiência energética. Eu também sou colunista de algumas revistas, como Condomite, voltada ao ramo condominial, Condomite, tudo condomínio. Eu também sou produtor de conteúdo para as redes sociais, além de participar de vários programas como o seu, na televisão aberta, televisão fechada e também na internet. E trabalho efetivamente, isso daí é o meu trabalho, meu ganha-pão é a eficiência energética, seja residencial, comercial ou industrial. Nosso negócio é economizar a energia dos nossos clientes. Então, aí já começamos aí com uma questão aí. Para um cidadão normal aí que tem uma conta de energia, tudo mais aí, vamos dizer assim, uma casa padrão, um apartamento padrão, como que ele consegue economizar energia hoje? Porque aqui nós temos algumas coisas para falar que são mais variadas possíveis, mas qual seria assim, o primeiro momento aí para reduzir alguma coisa na conta dele? Em primeiro lugar, Francisco, é entender quantas pessoas estão na casa e qual que é o conforto que essa pessoa tem na casa. Por exemplo, uma família normal, né? Que eu falo assim, aquele brasileiro normal. Ele está em 4 pessoas numa casa. Quanto que é a conta de energia ideal dele? Conta de energia ideal dele, nós vamos falar em quilowatts. Então, ele deveria consumir ali entre 50 a 75 quilowatts por pessoa, o que daria ali entre 200, estourando R$ 300 por conta de energia, tá? Isso é o ideal com conforto, normal. Mais que isso, a gente já acende o alerta vermelho. Ó, tem desperdício. Numa casa com 4 pessoas. Menos que isso, a gente já fala diferente. Ó, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque menos que isso, pode ser que esse cliente, ele tem como economizar ainda mais. Eu costumo falar que eficiência energética, quando entra na vida da pessoa, no residencial, costuma reduzir de 20% a 30% de qualquer pessoa. Nós não estamos falando acima de 300 quilowatts essa família. Uma família com menos. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente não percebe. Por exemplo, na minha casa, eu tenho chuveiro elétrico. Muita gente no Brasil usa chuveiro elétrico. E outras falam assim, não, meu chuveiro é a gás. E o gás gasta menos. Não necessariamente. Tanto que minha casa é o meu grande laboratório, minha conta de energia, para você entender, hoje nosso consumo de energia ele está em 128 a 180 quilowatts. Nós vivemos em 4 pessoas, minha casa tem 200 metros quadrados. Mas por quê? Com chuveiro elétrico. Mas por que eu gasto tão pouco? Porque minha casa é um grande laboratório, eu testo tudo, para você ver. Quando eu falo que eu gasto 180 quilowatts, é no meio do verão, então esse verão que nós acabamos de passar, eu com 4 ar-condicionado ligado quase que interruptamente. Então, Marco, como é que você consegue com 4 ares condicionados ligados gastar só isso? Vai por causa do planejamento, vai por causa da atenção
aos consumos. Existem consumos fantasmas, e esses aí são os melhores da gente falar, por isso que eu gosto sempre de falar sobre eles. Sempre que a gente tem um equipamento que nós ligamos na energia, ele está energizado, significa que ele tem energia ali circulando nele. Seja ele está energizado porque ele precisa estar energizado para quando nós apertarmos aqui um controle remoto, ligamos com o controle remoto, ele ativa automaticamente, a gente não perde tempo, por exemplo, dele passar por alguns testes, seja porque ele precisa estar energizado quando a gente vai ligá-lo e ele tem, por exemplo, seu start imediato, mesmo sendo mecânico. Exemplo, forno elétrico. Forno elétrico é um que você vai deixar ele vai estar energizado, na hora que você ativar ele vai ligar, ele vai acender, ele vai esquentar. Ele não tem stand-by, então você não precisa se preocupar. No entanto, televisão, micro-ondas. Micro-ondas é fácil ver stand-by, é um relógio, né? Não tem como ali, um relógio. Televisão tem aquela luzinha que fica acesa ali. Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça tem stand-by. Então, todos esses equipamentos têm stand-by. E quanto que é o consumo de cada um desses equipamentos por mês? Chega a 5 quilowatts. Ou, se a gente pegar uma tarifa média do Brasil, que eu sempre falo tarifa média, por quê? Porque eu englobo, como nossos clientes, eles ficam lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul, a média do Brasil hoje, R$ 1 quilowatt. São Paulo está um pouquinho menos, Rio de Janeiro está 1,25, então R$ 1 quilowatt. Na tarifa de R$ 1 quilowatt, cada equipamento desse, cada televisão, cada micro-ondas, cada máquina de lavar roupa, lavar louça, cada um deles gasta R$ 5 por mês. Então, na minha casa, tenho 3 televisores. Os 3 televisores com decodificadores de TV a cabo. São 3 decodificadores. Então, é R$ 5 de cada televisor, mais R$ 5 de cada decodificador de TV a cabo. Só aí eu já tenho R$ 30. Pego uma máquina de lavar roupa e uma de lavar louça. São mais R$ 5 de cada um, são mais R$ 10, nós já chegamos em R$ 40 de energia, que é um gasto fantasma. Por quê? Porque nós não estamos usando equipamento, ele só está ligado. Então, esse daí é o primeiro gasto que a gente fica de olho. O que está na energia e o que está tendo stand-by. Forno elétrico não tem stand-by. Air fryer, algumas tem, tanto que eu estou testando uma que tem, inclusive agora, para a gente ver o quanto que é o reflexo dela no mês. Então, esse daí é que é o meu papel, ficar testando, ficar vendo quanto gasta, ficar entendendo esse reflexo e como a gente consegue melhorar. Então, diante disso daí, então, a tua recomendação para quem não é especialista é desligar da tomada quando não está usando. Desligar da tomada. E existem algumas formas que a gente faz isso, eu sempre deixo aqui perto para mostrar. Existem algumas formas que a gente faz isso. A forma mais legal que tem são com essas tomadinhas inteligentes que a gente coloca aqui na tomada. A tomada de equipamento aqui, ela é por Wi-Fi. Então, pelo Wi-Fi a gente programa ela se desliga ou não, ou até pelo aplicativo nós desligamos. Quando nós desligamos ela, nós desligamos todos os equipamentos que estão nela. Então, como eu uso muito filtro de linha, que também é um equipamento que a gente pode desligar e ligar, eu uso o filtro de linha lá. Quando eu desligo ela, eu desligo todo o filtro de linha, desligo tudo que está ligado naquela tomada. Desse jeito eu consigo baixar o stand-by. Uma tomada dessa hoje está na faixa entre 20 e 30 reais. Em 6 meses ela se paga só de economia. Então vale a pena ter esse equipamento. Então, mas esse equipamento também não fica ligado na tomada? Não vai ter consumo Fica também? Qual que é o consumo dela? 5 centavos por mês. Então a gente sai de 5 reais para 5 centavos, é muito pouco. Por quê? Porque é um equipamento que o stand-by dela já é baixo, pensando na eficiência. Isso aí eu não conhecia não, cara. Isso daí acho que tem que ser mais divulgado aí, mais Então, isso daí esclarecido. que é o X da E questão. olha que eu entendo de Energética não é tecnologia, né? Que divulgada. você sabe disso, Não, né? você é apaixonado por tecnologia, mas é que eficiência energética não é divulgada. Não entendo, assim, eu até entendo por quê. Porque se eu divulgo um equipamento desse, o pessoal começa a colocar o quanto que isso aqui não afeta na conta de energia de uma grande distribuidora de energia. Eles já estão sofrendo com energia solar, já estão sofrendo com um monte de coisa. Botar isso daqui vai baixar ainda mais o faturamento. Vamos fazer uma conta básica. Você acabou de falar aí que cada equipamento desse são, quanto você falou? 5, 7 5 reais. quilowatts? 5 Tá, reais ou mas 5 quilowatts. então, R$ 5, vai, cada equipamento. Daí uma casa de classe média, vamos falar assim, deve ter uns 10 equipamentos ligados. Então, R$ 50. Isso aí. Se nós colocarmos aí que no município tem 100 mil residências aí, classe média, um município médio, nós estamos falando aí de
que nós estamos tirando da 5 milhões aí concessionária. praticamente, né? Exatamente. Então, isso daí pesa. Então, não é bom divulgar. Então, ninguém divulga. Para divulgar numa rede nacional é muito caro. Então, acaba que o pessoal vende, não é que eles não vendam, eles vendem esses equipamentos. Esse equipamento vende bastante. Só que vende para quem é ligado em casa integrada, casa inteligente. Não para quem é o brasileiro médio ali que não está acostumado com isso. Por exemplo, se você liga lá na Alexa e você monta cenários, pô, você não vai se preocupar com isso. Eu falo porque aqui em casa nós usamos tudo ligado na Alexa. Então, nossos equipamentos estão ligados na Alexa. Na hora que eu falo, Alexa, desligar a TV da sala, ela sabe, ela vai desligar a TV da sala, passando os 5 segundos, ela vai desligar a tomada da TV da sala. E quando eu mando ligar a TV da sala, primeiro ela liga a tomada da TV da sala por esse comando, e depois ela vai ligar a TV da sala. Então, a gente já deixa tudo integrado. Bom, então, essa tomadinha aí, você está dizendo que ela funciona com a Alexa e tem tomada também já embutida na caixinha desse modelo aí? Tem já do interruptor inteligente e a tomada inteligente. Tem. Eu nunca testei, mas eu sei que tem porque tem um amigo meu que ele faz automação e ele já está instalando assim, que você consegue integrar já Pô, você tudo. acabou de falar um negócio para mim, eu mesmo já vou sair daqui, já vou comprar um monte dessa tomada aí já. Você vai se assustar o quanto ela é boa, o quanto ela é poderosa, o quanto ela é barata. Porque a primeira tomada que eu comprei dessa custava 150. Era cara, mas assim, eu paguei, era uma de 20 amperes na época que eu queria testar no micro-ondas. Era cara, eu gastei uma aflição na vida. Falei, nossa, tá, vou comprar, comprei. Comprei uma há 2 semanas atrás para o meu pai, comprei um conjunto com duas por R$ 38. Duas 38, a primeira que eu paguei 150. Olha a diferença. Pois é. Então é isso, o preço está caindo muito porque está tendo escala. Tudo que tem escala, né, o preço tende a cair. Isso é um mal necessário hoje para o mundo, né? Porque, apesar do que você falou aí, que para quem fornece energia não é bom ter essa economia, né? Porque daí ele vai perder dinheiro. Sim, Mas, por outro lado, existe aí, você é melhor, mais capacitado do que eu para falar isso, existe um problema aí de geração de energia mundial aí, porque, como disse, toda hora aí estão surgindo equipamentos aí para ligar na tomada, tal, principalmente aí com a próxima onda aí da IA que nós vamos ter aí no mundo, que são os robôs domésticos. Imagine a hora que cada casa aí puder ter seu robô doméstico lá lavando, passando, varrendo lá tal. Ele também precisa ser carregado. Então ele mesmo sozinho vai se ligar na tomada tal. Imagina isso daí multiplicado por milhares, milhões aí de residência. ô Fora isso Francisco, daí, fora isso daí, nós temos já uma coisa que está se tornando cada vez mais popular, que é o carro elétrico. E daí, para quem tem casa, liga ele na tomada também, né? eu ia falar, olha o Então, nível que você está indo. Você está indo no robô elétrico, no carro elétrico, e eu ia falar isso. E não basta tudo isso estar elétrico. Tudo isso está elétrico, tudo isso está consumindo, e tudo isso a gente está com problema nesse momento. Nós estamos falando aqui no final de março de 2020, estamos com problema de apagão. Você sabe, aqui na região metropolitana de São Paulo, como está. Eu posso dizer, a semana passada faltou luz 4 vezes na minha casa, eu estou em Cotia. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que ter bateria. Hoje eu já tenho bateria implantada na minha casa, e o que acontece? Acabou a luz, entra uma bateria. Voltou a luz, a bateria sai. Na hora que entra a bateria, eu preciso de tomadas comandadas, eu preciso de disjuntores também comandados. Por quê? Porque dessa forma, quando entra a minha bateria, por exemplo, eu não aciono meu ar-condicionado. Então, eu desligo o disjuntor do meu ar-condicionado automático. Eu não deixo, por exemplo, quando entra a bateria, eu não deixo que o aquecedor do toalheiro do banheiro fique ligado. Ele tem uma tomada dessa. Então, se eu estou usando, o que me avisa se está ou não comandado? Me avisa uma fase de energia que eu deixei numa lâmpada específica. Então, o meu comando é: se a lâmpada estiver apagada, sem energia, não funciona. Desse jeito eu consigo cortar o funcionamento. Quando a lâmpada está energizada, embora seja um bocal vazio, quando ela está energizada, eu quero que funcione. Dessa forma, eu consigo fazer o quê? Eu consigo controlar o que vai entrar e vai sair quando eu estou com as baterias, porque minha bateria ela está dimensionada hoje para a gente ficar ali
durante 48 horas sem energia. Eu posso ficar 48 horas sem energia, sem sol, elas estão ligadas nas minhas placas solares, mas se eu não tiver sol durante 48 horas, elas tocam. Se eu deixar o ar-condicionado e se eu deixar os toalheiros, de 48, cai para 8 horas. E aí começa a ficar perigoso, porque costuma faltar energia quando venta muito, quando chove muito. Então, é quando não tem sol. E aí eu prefiro não arriscar, então eu desligo os ares condicionados e desligo também os toalheiros elétricos. É isso que você acabou aí, até cabe uma explicação aí para as pessoas leigas, por que acaba a energia quando chove, tem vento, etc. Porque, infelizmente, as nossas esmagadora maioria aí das cidades brasileiras, ainda a energia chega por via aérea. Se fosse subterrânea, esse problema aí seria minimizado, né? Então é um outro atraso que existe aqui no Brasil. Eu não gosto muito de citar coisas negativas, porque aqui na TV Humana a gente tem a ideia sempre de passar ideias positivas, mas dessa vez aqui não teve como deixar de falar sobre isso, porque gasta-se dinheiro com tanta coisa aqui no Brasil e com as coisas óbvias não gastam, né? Você pega aí regiões aqui da própria cidade onde eu estou aqui nesse momento, aqui em São Paulo, você anda aí aquele monte de fio aí para a rua, tal, etc. Pô, se de repente bate um carro aí num poste, derruba o poste, você causa um prejuízo aí para muita gente, porque aquele fio lá estava exposto lá, né? E hoje nós temos aí tecnologias que daria para colocar todos esses cabos aí subterrâneos, né? Basta que houvesse interesse real disso. Muitas pessoas também têm a ideia errônea de falar, os caras não colocam porque seria muita quebradeira, ia ter que quebrar aí muita rua, tal, para passar lá a tubulação, mas hoje nós temos robôs lá, sonda, né, que o cara faz um furo aqui, ele vai por baixo da terra escavando e passando o tubo. O tatuzinho, né? Não é o tatuzão, é o tatuzinho, ele vai furando e vai indo embora. Então, e aí daria para fazer isso, mas precisa ter interesse, né, para fazer esse tipo de coisa. Agora, uma outra coisa que eu ia falar para você, uma brincadeirinha aí, na verdade, né? Outro dia eu li em algum lugar aí que um rapaz pegou aí numa região aí que tinha bastante prédios em volta dele, então ele colocou uma caixa acústica poderosa na varanda dele e falou: Alexa, liga tal música. E daí praticamente o bairro inteiro lá ligou lá, a Alexa lá, 3 horas da manhã, começou a tocar música lá. Uma coisa interessante aí, porque o pessoal aí às vezes brinca com a Alexa só na questão de música, é isso que eu queria fazer analogia, tá? Mas ela tem essa função aí de automação aí doméstica que facilita muito a vida, né? Então é algo que para muitos pode não estar sendo percebido, porque às vezes alguém fala assim, o fulano de tal colocou a Alexa lá só para ligar a luz, tá? Só para ligar a luz eu acho que é um exagero, né? Mas se é para ligar a luz da casa inteira, para controlar tudo, igual você está falando, aí já não acho um exagero, acho uma necessidade e acho que isso devia ser cada vez mais difundido e todo mundo passasse a ter esse tipo de recurso, né? O Francisco, a Alexia hoje, ela é assim. Se você quiser usá-la só para ouvir música, você vai falar, Alexia, ligar tal música, ela vai ligar, ela vai conversar com você, ela vai integrar. Mas a Alexia, ela é muito mais que isso. Minha agenda está na Alexia. Então, hoje, 15 minutos antes de eu entrar na tela, ela me avisou que eu tinha uma gravação com você. Ela já me falou o resto da minha agenda do dia, ela já me passa a previsão do tempo do dia, ela já me passa se eu tenho alguma coisa a lembrar de compras, a receber, ela vai me lembrando tudo. Aí ela já ativa a nossa casa às 6 horas da manhã, ela já deixa tudo que a gente precisa às 6 horas da manhã em stand-by. Então, o que eu preciso? O quarto dos meus filhos tem lâmpada inteligente, minha sala tem lâmpada inteligente, meu escritório tem lâmpada inteligente, meu quarto tem lâmpada inteligente. Ela já vai deixar tudo no branco. Branco, para quem não entende muito, aquele branco de verdade, 6.500K. A minha casa acorda nesse branco, que é para acordar, 6.000, tudo. 7 horas, as nossas lâmpadas todas caem para 4.000. Por quê? Porque é a hora que a gente precisa começar a relaxar. Então, as lâmpadas diminuem, não vão ficar brancas assim, elas vão ficar mais amareladas, a casa vai ficar mais confortável. Por quê? É a hora que a gente precisa começar a desacelerar. Meia-noite, é o contrário. Tudo vai desativando. Tudo está desativado meia-noite.
Os meus filhos, eles também são controlados pela Alexa. Então, quando eles começam a assistir a televisão dele, começa a contar tempo, deu tempo, Alexa, atenção, hora de desligar a televisão, se vocês estão às 2 horas na televisão. E por aí vai. Não encontrei nada chamado televisão. Ela falando, Alexa, desligar. Para ver o nome correto. Alexa, desligar. Então, ela vai avisando. Nos nossos quartos, nós temos os controles, existem alguns controles que são controles que eles chamam, né, de infravermelho, são os controles que tem um reloginho. O que tem isso? Qual que é a diferença de você ter um controle desse que tem um infravermelho e um reloginho no seu quarto, embora você tenha controle remoto, sua televisão já é comandada? Eu tenho umidade, temperatura, eu tenho tudo nesse controle. Então, quando o tempo está muito úmido, eu ativo o meu ar-condicionado para desumidificar. Quando o tempo está muito seco, eu ativo o meu ar-condicionado em 24 graus. Não posso baixar mais que isso, senão ele vai secar mais o ambiente. Então, olha só, por um reloginho que, custa R$60. Por um reloginho desse, eu consigo controlar tudo isso. Além dele controlar tudo que tem o infravermelho. Então, é assim, você vai botando a Alexa para te ajudar, desde dos seus afazeres até a gestão da sua casa, até a gestão do seu negócio. É maravilhoso. Cara, você convenceu eu a comprar uma Alexa, que eu estava muito resistente para comprar Alexa, que você acabou de me convencer aqui. Saiu daqui, já vou ver aí para providenciar uma para mim aí. Olha só, esse reloginho que eu vou E detalhe, nós não estamos fazendo propaganda da Alexa. Não ganhou R$1 que você comprou da Alexa. Esse daqui é o reloginho. Aqui. Esse daqui é o reloginho. Esse reloginho, ele tem todos os comandos que a gente precisa aqui para, por exemplo, você quer controlar a umidade, temperatura, tudo dentro de um ambiente. Então, eu distribuí, eu tenho 4 desses, tenho um na minha sala, tenho um no meu escritório, tenho um no quarto dos meus filhos e tenho um no meu quarto. Com ele a gente faz tudo, a gente consegue ter nele o controle total, principalmente de rotinas. Ele tem algumas rotinas, por exemplo, hoje já tem ar-condicionado sim, mas os meus ar-condicionados não são com essa tecnologia. Eu tenho uma tecnologia de mapeamento que quando eu estou chegando na minha casa, a 2 quilômetros da minha casa, ele ativa os meus ar-condicionados em 25 graus. Então, se tiver frio na minha casa, ele vai ativar, aí ele ativa em 22. Se tiver calor, ele vai ativar em 25. Então, ele baixa a temperatura até 25 ou ele sobe até 22. Desse jeito, quando eu chego em casa, minha casa está climatizada. Eu não precisei deixar o tempo inteiro o ar-condicionado ligado. Então, tem muita coisa que ele faz que é maravilhoso. Eu adoro. Eu não vivo hoje sem. Deixa eu te perguntar uma coisa aí, assim. Tudo bem, a gente falou em termos monetários aí, mas vamos falar em termos de percentual de redução de consumo. Como eu disse, vamos pensar em uma família média aí que tenha, vamos falar aí de classe média, né? Que isso que eu quis dizer, que tem um filtro que está ligado lá na energia o tempo todo e à noite não precisaria, que tem lá uma TV com a sua caixinha. Vamos começar com o filtro. O filtro claro. É ótimo. O filtro ligado a noite inteira. Existem 2 tipos de filtro hoje. Existe um filtro que tem um stand-by muito alto, e na hora que você põe a água lá, que ele gela a água, é baixo. E existe o contrário. Um que o stand-by é muito baixo, na hora que você bota a água lá para ele gelar aquela água na passagem, porque ele tem uma pastilha de Peltier, ele acaba sendo mais alto consumo. Qual o melhor? O melhor é o stand-by alto, que para você pegar 1 litro de água é mais baixo. Como que ele funciona, esse daí? Esse daí, ele funciona com stand-by. Então, esse filtro, por exemplo, o Electrolux, ele é interessante você colocar a tomadinha. Por quê? Ele usando, vamos lá, gente, numa família média, 4 pessoas, cada um bebendo 2 litros de água gelada por dia, tá? Eu sempre pego essa referência, que é a referência da Organização Mundial da Saúde. Cada pessoa tem que tomar 2 litros d'água. Então, bebendo 2 litros d'água, gelado ou não, porque às vezes esse filtro não precisa gelar para ele gastar, ele vai estar com o compressorzinho dele funcionando, ele vai gastar na faixa de 50 kW mês ou R$50, tá? Esse filtro aí que ele tem o stand-by alto. Se você coloca ele para desligar, baixou para 25. Então, você já baixou metade do filtro, 25. Na hora que a gente fala em baixar um consumo de um filtro para R$25, nós estamos dizendo numa conta de R$300, vamos pegar R$400, é uma pessoa que ainda não fez eficiência energética nenhuma na casa dela. Uma conta de R$400.
Quando a gente começa a baixar, então nós vamos começar, vou até abrir uma calculadora aqui, porque aí a gente vai fazendo cálculo e vão dando números, tá? Então, no filtro nós vamos baixar R$ 25. Imagine quem está baixando R$ 25, tá? Só no filtro, botando a nossa tomadinha aqui, eficiência energética no filtro, ou desligando a tomada à noite, baixamos R$ 25, se for um filtro com compressor. Se for um filtro com pastilha de Peltier, que é aquela lá que conforme mais água você usa, do que ele gasta mais quando você usa água, esse daí é o contrário, esse daí você vai gastar R$ 50 de qualquer jeito. Nesse caso, vale a pena você aposentar o filtro e usar um de barro, porque ele é por litro d'água, cada vez que você vai lá ter 1 litro d'água gelada lá, ele vai gastar. Então, a gente tem que ter essa ideia. Se for então, que é por água, por exemplo, os IBL da vida, esses aí não tem como, esses aí eles acabam gastando conforme você usa água. É melhor você ter ali um filtro de barro e de repente colocar água na geladeira. Então, começamos com R$ 25 do filtro. Mas vamos pensar 3 televisores com 3 decodificadores de TV a cabo, mais R$ 30, tá? De economia, mais R$ 30. Aí vamos pensar que lava-louça, o brasileiro não costuma ter esse hábito, mas lava-roupa todo mundo tem, mais R$ 5 de lava-roupa. Estou falando em reais, mas a gente converte em kilowatts depois. Uma geladeira. Geladeira é o vilão de uma casa. Por incrível que pareça, hoje eu pego muita, mas muita geladeira. Inclusive, eu participei de um programa da Globo, do encontro, só para ir na casa das pessoas pegar geladeira. De 5 pessoas, 5 geladeiras não estavam boas. 5 geladeiras estavam muito ruins. E quando eu falo muito ruins, são geladeiras que tinham manutenção. Eram geladeiras mais antigas que a manutenção estava meio precária. Assim. Então, vamos imaginar que uma geladeira com uma manutenção precária, ela vai gastar ali na faixa de 100 kW. Só de mexer na manutenção dela, trocar aquela borracha de isolamento, afastar ela de algum lugar que pega sol, ou tirar ela quando ela está ali enquadrada. Tem muita gente que adora botar uma geladeira ali entre armários, armário em cima, armário embaixo, tudo faz esquentar a geladeira. Só de você mexer com isso daí, você já consegue baixar o consumo dessa geladeira de 30 a 40 kW. Vamos pensar, no menor dos casos, 30 kW. Por exemplo, nós não mexemos em nada até agora, tá? Só falamos de geladeira, de filtro e de stand-by. Já baixamos de uma conta de R$ 400, R$ 90. Ou seja, nós já baixamos quase 25% sem fazer nada. Eu queria te perguntar uma coisa. Nessas tomadinhas aí, elas conseguem medir também o consumo dos equipamentos? Todas elas medem. Elas são tomadas inteligentes que fazem medição de consumo. Então, você sabe exatamente quanto você está gastando naquela hora e você tem o acumulado do mês, por exemplo. Você tem dia a dia, Então, quanto gastou hora a hora. Então, aí eu queria pegar uma analogia. Vamos supor que alguém comprou essa tomadinha para colocar lá na TV e tal, do jeito que você falou, no filtro e tudo mais. Aí ele tem dúvida aí, por exemplo, se a geladeira dele está tendo um consumo absurdo. Ele pode colocar essa tomada lá e com ela medir, daí Deixa fazer um ela lá. diagnóstico e falar. Geladeira, eu sempre falo para deixar 7 dias. Deixa 7 dias ali na geladeira. No final de 7 dias, você vai saber quanto que ela está gastando por semana. E aí você vai perceber algumas coisas que, por exemplo, geladeiras modernas. A minha geladeira, ela tem inteligência artificial. Então, hoje a minha geladeira gasta 30 kW. Aquilo que eu falei que a gente economiza numa geladeira por manutenção é o quanto a minha gasta por mês. Por quê? Porque ela tem inteligência artificial. O que é a inteligência artificial de uma geladeira? Ela faz a rotina dos últimos 2 meses da utilização daquela geladeira e bota a geladeira com o compressor em stand-by. Então, o compressor ele é inverter, mas ela sabe que das 11 horas da noite até no outro dia, às 6 da manhã, ninguém vai abrir a geladeira. É uma rotina da família não abrir a geladeira. O que ele faz? O que ela faz? Ela só não baixa o compressor ao mínimo dele. Ela baixa ao mínimo dele junto com desativando, por exemplo, sensores. Então, aquela geladeira não vai gastar nada na madrugada. Quando dá 5h30, ela começa a ativar os sensores novamente e, se necessário, ela vai voltar a temperatura de alguma coisa se for preciso. Pra você ter noção. Então, você consegue... E isso tudo, quando você tem uma tomada dessa, você consegue entender esse ciclo. É muito legal. Oh, cara, você está dando uma verdadeira aula aí de economia de energia aqui, viu? Isso daí eu fico muito grato aqui, porque esse é o propósito nosso aqui da nossa TV, ser educativo e passar informações aí positivas. E qualquer coisa que economiza aí no bolso das pessoas, com certeza todo mundo fica feliz, né?
Então, aí eu queria te falar uma coisa aí. Tudo bem que não é muito tua praia essa aqui, acredito que nem seja, mas eu vou só estimular aqui um debate nosso aqui. Da mesma forma que você está falando aí que nós temos aí todos esses dispositivos hoje para reduzir consumo em casa, eu tenho uma coisa que eu imagino até hoje, que os nossos carros aí a gasolina, etc e tal, eles poderiam ser muito mais eficientes do que eles são regulados para si. Então, digamos assim, nós temos aí carros maiores aí que fazem 6, 7 aí na cidade, quilômetros aí, a gasolina, estava falando. E vamos dizer assim, os mais modernos já chega a 12, 15 na cidade aí e tal. Mas eu acho que eles conseguiriam fazer muito mais se deixassem eles fazerem. Você também tem essa percepção assim de que nós vivemos numa bolha de consumo de combustível porque quem fornece combustível quer que nós consumamos mais? Você também tem essa percepção? O Francisco, eu não tenho só essa percepção, como nós fazemos esses testes. Quando uma vez nós pegamos uma Renegade e colocamos na Renegade, assim, né? Quando junta muita gente no escritório de engenharia, é uma quinta série eterna, né? Mais de duas pessoas que entendem alguma coisa de alguma coisa dá uma invenção. Nós pegamos uma Renegade, compramos um equipamento de eletrólise, nada, eletrólise, equipamento de eletrólise comprado no AliExpress. Compramos o equipamento de eletrólise porque a gente queria tirar o hidrogênio da água e colocar na Renegade e ver o que acontecia. A Renegade era uma Renegade Flex que fazia 8x1, isso daí em 2020. Não, 2019, um pouco antes da pandemia, 2019. Nós colocamos lá esse equipamento de eletrólise para brincar. Começou a gerar o hidrogênio e começamos a colocar na mistura da injeção. Deixou a injeção maluca, mas o carro passou a fazer a 30 km por litro. Como é que um carro sai de 8 para 30? Só com hidrogênio entrando. Hidrogênio. É um tanque de eletrólise que custa, acho que, R$60 no AliExpress hoje em dia. Que era só para a gente brincar com isso, o módulo de eletrólise. Quando nós percebemos isso, nós começamos a entender que daria para mudar. Deixou a injeção eletrônica maluca, tiramos ele, mandamos para a concessionária, porque não estava mais conseguindo, a injeção eletrônica estava batendo direto, mas a gente acreditava, se a gente tivesse tempo e quisesse, a gente conseguiria programar essa injeção eletrônica para entender. Então, a gente já percebeu que daria para a gente ter um dispositivo aí, e não era um dispositivo que precisava ter hidrogênio armazenado, porque gerava hidrogênio ali. Nós colocamos água 2 vezes em um mês, não precisou botar mais que isso, porque a água, quando a água evaporava por inteira, a gente colocava mais água. E deixou o carro muito, muito, muito eficiente. Isso daí já deixou a gente feliz. E a gente começa a perceber o escapamento é outra coisa, né? Não, ele não polui. Então. Você está fazendo... Porque, embora esteja trabalhando junto, a octanagem que te dá o hidrogênio é muito maior do que o combustível. E o pessoal às vezes fala assim, não, hidrogênio não cai perigoso, porque explode. A gente gerava na hora, não explodia, gerava as bolinhas de hidrogênio na hora. Então, não é assim. E aí, o que você percebe? Que ele vai ficar mais eficiente. Hoje eu tenho um carro que ele é 1000 turbo. Ele anda na estrada como 1.6, 1.8, mas dentro da cidade ele é 1000 turbo. Ele faz 13x1 no trânsito, na gasolina. Na estrada, ele vai fazer 15, 16, se eu pisar, que a cidade de São Paulo dá para passar de 100, 120, né? Mas se você pisar, ele vai fazer menos. Você já percebe que eles deram uma evoluída no consumo do carro, porque eu tinha uma caminhonete que fazia 7 na gasolina. Então, conforme você vai vendo assim, existe a possibilidade de evolução, você percebe que tem, mas existe falta de interesse. Aí começam a entrar os híbridos. Então, tem carros híbridos de verdade, e aí nós vamos falar híbrido como o GWM, como o BYD, e existe aqueles que são híbridos de imposto, que é, por exemplo, os da Fiat, o Fiat Fastback ou o Fiat Pulse. Então, são carros, os verdadeiros híbridos mesmo, são carros que a gente vai ver, eles estão fazendo 25x1. É muito eficiente, porque eles estão usando ali o motor elétrico junto, o próprio Corolla.
melhora muito o consumo dele, faz 32, e não é nem ligado na tomada. Então, a gente tem que começar a entender isso até na hora da aquisição, porque muita gente fala assim, mas na aquisição, como é que faz? Gente, eu faço payback de tudo. Faço payback na hora que eu vou adquirir um carro. Para eu adquirir esse carro, que eu fiz um payback. Quanto que eu vou economizar com esse carro? Quanto que eu vou gastar com esse carro? Eu tinha antes dele, eu tinha pego um HB20. Pô, meu HB20 consumia mais que ele. Então, assim, quando a gente faz o payback, a gente entende e fala, pô, muito melhor nesse caso o Nivus com o HB20, mais econômico. Então, e é um carro maior. Então, você tem que fazer esse payback, tem que começar a entender para fazer a compra. E eu acredito nisso. Hoje eu tenho fotovoltaica em casa, embora eu faça todo o controle do meu consumo de energia, porque eu preciso disso, dos testes que eu faço, e o meu fotovoltaico eu ainda envio energia para minha sogra, eu tenho energia sobrando aqui no nosso fotovoltaico, eu faço o quê? Eu faço tudo isso daí já pensando que daqui a 2 gerações de carro, eu sempre falei isso, em 3 gerações de carro nós vamos pegar um elétrico, eu já estou na segunda, já passei uma, daqui a 2 gerações de carro provavelmente meu carro vai ser um elétrico, ou vai ser um híbrido. E aí? Aí eu não vou precisar mais do posto, porque eu vou carregar ele aqui com o meu fotovoltaico, eu gero energia no meu telhado. Eu acho que esse daí é o caminho sem volta, para os elétricos e híbridos, porque tem muita gente falando elétrico não dá venda, essa coisa toda. Mas eu não sei, amigos que eu conheço que são da indústria do elétrico, amigos que têm carros elétricos, eu alugo de vez em quando alguns carros elétricos para fazer teste, vou te falar, nunca vi nada ruim com eles. E um dos meus amigos, ele tem o carro elétrico mais rodado do Brasil, ele tem um Volvo com 255 mil quilômetros rodados, nunca deu problema. Eu hoje tenho um carro a gasolina, mas eu gostaria de ter um segundo carro elétrico só para ir e voltar ao trabalho. A única coisa que é o meu problema é que eu não moro em casa. E aí meu condomínio é daqueles antigos, então não tem lugar para carregar de jeito nenhum. Eu acho que esse está sendo um empecilho hoje para o Brasil decolar com carro elétrico para valer. Que todo mundo que eu converso tem a mesma opinião que você. Não tem nada que minimize o carro, desqualifique ele. E a economia é gritante. Outro dia eu falei com um amigo meu aí de Brasília que ele tem a mesma sorte que você, vamos falar assim, mora numa casa e ele também colocou painéis lá fotovoltaicos e tal. Ele falou que comprou um carro elétrico lá para ir voltar no trabalho dele lá e gasta nada por mês. Tá? Então, se a gente parar para pensar aí do tipo assim, né, que hoje o carro elétrico ainda, muitos deles ainda são um pouco mais caros aí que um carro a gasolina ou bicombustível, né? Mas se você coloca na ponta do lápis, o que você vai economizar de combustível, você paga essa diferença em pouco tempo. E é uma das coisas aí que as pessoas às vezes não fazem a conta. A única coisa que eu vejo mesmo hoje é essa questão de abastecimento, que para quem mora em condomínio é praticamente impossível, não é em São Paulo. A legislação de condomínio para carro elétrico está mudando. Ela primeiro não existia a legislação, todo mundo instalou. Eu fui um dos que fez muita instalação de infraestrutura para carro elétrico em condomínio. Aí veio a legislação e proibiu. Por quê? Porque o carro elétrico ele tem um problema, né? Quando a gente carrega, passando ali do carregador do carro elétrico, então entre o carregador do carro elétrico, seja ele um carregador portátil, seja ele o carregador box, do carregador até o carro circula corrente alternada. Corrente alternada, qualquer problema que dá, você não apaga um fogo de corrente alternada, não, corrente contínua. Até ali vai a corrente alternada, depois vira corrente contínua. Você não apaga fogo de corrente contínua. E nós tivemos acidentes de fazer curto de corrente contínua. Ou seja, você faz um curto, volta um arco elétrico e ele volta pegando fogo em tudo. E bota fogo em tudo. Arco elétrico é terrível. E não tem como apagar. Não se apaga, a não ser que você desligue da tomada e espere o que pegou fogo apagar. Porque enquanto estiver alimentado, não vai apagar. O que o bombeiro fez? Proibido. Proibiu qualquer prédio ter a tomada do carro elétrico no subsolo. Qualquer um. Depois abriu uma legislação. Você pode, desde que você tenha 2 paredes corta-fogo nas laterais e uma no fundo. Então começou a abrir. Agora está em discussão mais uma forma de fazer isso de maneira diferente. Com o futuro, e eu falo um futuro muito próximo, em 1, 2 anos, vão começar a aparecer soluções, por exemplo, para o seu condomínio. Como que eu penso que elas serão? Serão, em alguns casos, porque isso daí já saiu na China no ano passado e está vindo para o Brasil, são
termos carregadores super rápidos. Imagina, nós estamos falando de um carregador e ele tem que estar em média tensão. E aí é uma mudança, lembra que nós começamos falando da energia dos postes lá, que estão com fio em alta, o fio fica aéreo, tudo isso daí. O futuro da eletrificação do Brasil é a modernização, só para você ver, o nosso sistema elétrico ele é da década de 70, não atualizaram. Estamos começando a atualizar agora e precisa ser atualizado. Esse carregador, ele é em média e alta tensão, não é em baixa tensão. No entanto, você carrega um carro em 5 minutos. Nós estamos falando de carregamentos super rápidos. Hoje, para você carregar um carro, um BYD, você demora 40, 50. Então, você vai carregar em 5 minutos. Com isso daí, nós conseguimos ter o quê? Nós conseguimos ter os carregadores em cada um dos condomínios, em uma vaga específica. Pode ser do lado de fora, ou ela todinha cercada por corta-fogo, não tem problema. Mas que vai ser uma rotativa, onde você vai chegar lá, vai encostar lá vai botar lá o seu código do apartamento, ou se não vai encostar a sua tag, eu não sei como que é o controle de cada condomínio, mas na hora que fizer isso, vai liberar, você vai carregar, vai vir lá, depois o valor que você vai pagar por aquilo, como é em alta e média tensão, o valor da energia em alta e média tensão é muito inferior, e agora, com a possibilidade de abertura do mercado livre de energia, como já está aberto para qualquer pessoa em média tensão, e a partir de 2028, para qualquer CPF, a regra da energia do Brasil muda. Vai cair muito o custo de energia, o carro elétrico vai ficar vai ficar assim, ó. A gente acredita que o custo de energia vai cair 20%. Então, o carro elétrico ele vai ficar melhor para se comprar em 20%. Então, com isso, daí eu acredito que vai se tornar mais popular. E com isso tudo, olha só, esse movimento dos bombeiros, junto com os movimentos dos fabricantes de carro elétrico vindo para o Brasil para baixar o custo, junto com o interesse, e aí é um interesse que não estão sendo falados, mas ele vai ser discutido por conta de assinaturas que o Brasil fez contra a poluição, nós vamos ter que baixar poluição que nós não estamos baixando até 2030, então quando culminar tudo isso junto, vai ter que ser feito alguma coisa. Eu acredito que vão ter incentivos, novamente, incentivos realmente interessantes. Aí é só sucesso. Por isso que eu falo, mais 2 gerações de carro aí, mais 6 a 8 anos, eu acho que a gente vai estar falando de carro elétrico de uma maneira muito mais, assim, próxima. Vai ser como um carro a álcool, que não teve no começo lá com novidade, mas hoje ninguém nem lembra mais disso, dessa novidade, que virou coisa normal. O carro a álcool é uma besteira que o Brasil não investe nisso, porque, pô, lembra no começo do sistema pro álcool, tudo? Hoje, se eu tiver uma diferença de custo de combustível, né? Todo mundo fala assim, 70% vale a pena botar no álcool. Eu não boto com 70% porque eu não gosto de pagar tanto imposto. Mas, imposto de gasolina. Mas só que se tiver uma diferença maior que 60, vai, de 50 a 60, se fosse essa diferença do álcool, mesmo parando mais imposto, eu gostaria de usar álcool. Mas não, hoje você vê todo o posto, deixa ali, 69, 71. Isso deve ser estimulado, porque nós conseguiríamos descarbonizar, né? Tem que ser pensado nisso. Olha, eu só vejo uma saída para carro elétrico se popularizar em larga escala nesse momento. Seria alguma grande rede aí de postos de combustível aí, pegar e adotar a ideia e colocar lá carregadores rápidos lá para uso, porque o que eu já vi também aqui em São Paulo, algumas pessoas reclamando, que daí tem postos aí que tem o carregador, mas são aqueles carregadores lentos lá, o mais lento que tem, talvez o de primeira geração. Não sei que geração. É o de 7 kW, que é um que você botaria na sua casa, eu boto na minha aqui, não preciso de nada, só um 220. Então, e demora pra caramba para carregar. Então, daí isso que desestimula, porque o cara vai falar, pô, eu vou... Onde que eu vou abastecer? Ter meia dúzia aqui, vamos dizer aqui, esparramado aí por São Paulo, modo de dizer, é lógico, ilustrativo isso. E aí o cara vai chegar lá, vai ter alguém carregando, ele vai ter que pegar uma fila lá e esperar. Então, isso que está sendo um grande empecilho aqui no Brasil. Mas esse é um problema precisaria que as montadoras também fizessem parceria aí com as redes de postos, né? Mas é um problema de legislação. Eu não posso vender energia no Brasil, a não ser que eu seja um concessionário de energia. Então, eu não posso ter um eletroposto que eu tenho uma bomba elétrica. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e falo assim, não, mas eu não vendo energia. Quando o cliente para nessa vaga, eu alugo ela por R$15 por hora.
E aí ele tem direito ou não de usar aquela bomba elétrica. Então é isso, porque a legislação não permite que venda. A partir de 28, a legislação permite que venda. Por isso que em 2028 muda. O jogo vai mudar tanto assim, vai virar o mercado livre de energia chega para ficar. Então, a partir de 2028, o posto de gasolina vai poder vender energia para o consumidor, para o CPF. Na hora que ele pode vender, ele pode virar e falar assim, ó, então eu preciso, não vou mais alugar essa vaga. Por que o eletroposto tem o carregamento mais devagar? Porque ele aluga a vaga. Ele aluga por 1 hora, a R$15. Então, só vai poder botar 15 quilowatts. Na hora que eu posso vender, a quanto eu quiser vender, é muito mais interessante para mim que eu abasteça 10 carros em 50 quilowatts cada 5 minutos, do que eu abasteça um em 15 quilowatts 1 hora. Então, aí muda o jogo. E esse jogo vai mudar agressivamente. Por quê? Petrobras, Ipiranga e Shell já estão babando por isso. Tanto que a Petrobras, você pega muitos postos, você pega o eixo Rio-São Paulo, na estrada ali na Dutra, você pega muitos postos, você vê uns eletropostos diferentes, né? Que é essa parte aí das bombas elétricas. O eletroposto diferente, eles estão testando. E não é de agora. Eles estão fazendo muito teste. Porque na hora que virar chave, eles vão pulverizar. O grande problema é a legislação, tanto que eles não estão inventando uma legislação nova, não estão exigindo ainda, porque as montadoras também de carro elétrico, quando vieram exigir, já cortaram ela, tira subsídio, no Brasil já não é mais, só se tiver fábrica no Brasil, já cortaram todo mundo na raiz. Beleza, as montadoras vão se adaptar. Estão trazendo as fábricas para o Brasil, em Camaçari tem a BioID, vai ter agora a GWM em Sorocaba, então eles estão se adaptando. Daqui a pouco eles vão mandar pau nisso daí, ninguém vai segurar, porque aí já não segura mais. Então, o pessoal está se segurando até 2028. Por isso que eu acho que em 2028 a gente vai ter uma virada. Tá certo. Bom, deixa eu voltar a um tema aqui anterior aqui que nós estávamos debatendo, que é a questão dos eletrodomésticos. Você não deve ser tão velho que nem eu, né? Brincando aí, né? Chamando de velho. Mas acredito que você pegou aí na tua infância aí aquela existência que nós tínhamos lá, que algumas pessoas pegam e falam, saudade do meu tempo. Eu sempre falo o seguinte, meu tempo é agora, não tenho saudade nenhuma de passado aí. Passado é para a gente recordar, aprender com ele, os erros que teve no passado não repetir, os acertos a gente melhorar, né? É isso que eu sempre falo. O que eu ia falar é o seguinte, antigamente a gente comprava aí, quando a gente era criança, principalmente os pais nossos e tal, comprava lá, por exemplo, uma TV. Uma TV durava, sei lá, 15, 20 anos. Comprava lá um refrigerador lá, mesma coisa, 15, 20, até 30, talvez até 40 anos era uma coisa desse montante aí em termos de tempo, né? E ninguém se preocupava, às vezes, em trocar, porque daí funcionava bem lá a princípio, né? E naquela época lá também que as coisas eram muito mais restritas que hoje. Então, para quem não sabe o que eu estou falando, quiser saber mais ou menos como é que era o mundo aí, assiste esse filme aí da Fernanda Torres aí, que ela ganhou aí o Globo de Ouro aí, que ele mostra aí como é que era a vida naquela época lá, sem internet, sem computador, sem nada. Então, por isso também que a conta de energia também era bem menor, porque ninguém tinha nada em casa, né? Não tinha elétrico, né? Então, é o mínimo, né? Então, minha pergunta aí, para a gente concluir até o programa, é o seguinte: as pessoas hoje em dia têm que se preocupar também na atualização dos equipamentos, e de vez em quando, de tempos em tempos, trocá-los, né? Como você falou, pô, eu estou com um refrigerador aqui que tem inteligência artificial. Para muitas pessoas isso não é realidade ainda, mas deveria ser, porque existe uma série de vantagens, como você falou, o consumo aí é 1/5 do que você tinha aí antes aí com o refrigerador normal. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão das pessoas se preocuparem de tempos em tempos, mesmo funcionando os equipamentos, atualizarem eles, trocarem, comprarem coisas mais modernas. Não no consumo desenfreado também aí, que eu também não defendo isso, né? Tipo, sai um novo, já vai lá, já compra imediatamente lá, se entope de dívida para poder ter o mais moderno. Não é isso, mas de tempos em tempos modernizar. Eu costumo fazer isso na minha casa, não assim com uma frequência grande, mas tem lá mais ou menos um prazo aí que eu dou na minha cabeça aqui para equipamentos, vou lá e troco eles. Uma dessas coisas que eu fiz aí recentemente aí foi questão do chuveiro.
Eu tinha um chuveiro lá em casa que, quando eu comprei ele, ele tinha lá uma característica que era o melhor lá da época lá. Só que daí o que eu peguei e fiz aí recentemente? Troquei por um chuveiro mais atualizado com a economia de energia já nativa dele, vamos falar assim, mais eficiente do ponto de vista de energia. A redução de consumo foi pela metade, só com esse chuveiro novo, para ter uma ideia. E nós não falamos, quando nós falamos de economia de energia, de chuveiro, que chuveiro é uma coisa que faz hoje uma diferença tremenda. Chuveiro, ele consome, ele reduz 50% quando você compra, olha só, numa escolha, um chuveiro eletrônico. Você sai de um chuveiro elétrico, aquele gorducha, vai para um eletrônico. É igualzinho os dois por fora, a diferença é que o eletrônico ele tem uma hastezinha que você alcança com a mão, você consegue mudar a temperatura dele ali quando toma banho, mais simples. Os mais modernos você já vai ter temperatura que você seta lá, mas os mais simples você vai mudar ali na mão. Quando você tem isso, já consegue reduzir em 50%. E hoje um chuveiro eletrônico, ele custa a mesma coisa que uma gorducha. Custa aí 90, 100 reais um chuveiro eletrônico. E ele vai gastar metade do que gasta um outro. Então isso daí já dá uma economia total. Já vale, se a gente botar aqui no nosso planeta, você vai ver que de 400, a gente vai reduzir, nós já estamos com 90 de economia. Se a gente colocar o chuveiro com mais, vamos falar assim, 60 reais, 70, nós já baixamos para 150 a nossa economia. Então, nós temos de uma conta de 400 e estamos numa de 250, que é enquadrando naquele número que eu falei. Exatamente é isso que acontece. E o que você falou é muito legal, que é a tal da obsolescência programada. Gente, hoje, não vamos ser inocentes, não existe mais aquela Brastemp, lembra da propaganda? Não é nenhuma Brastemp. Por quê? Minha avó teve uma geladeira Brastemp por 35 anos. Ela só deixou aquela geladeira de lado. Décadas durava o equipamento. E ela só deixou a geladeira de lado porque nós infernizamos ela. Porque ela era uma geladeira para durar. Uma máquina de lavar, por mais que ela saísse andando pela casa, porque ela saía depois de um certo tempo, os coxinhos ficavam ruins, a máquina de lavar, ela durava. Hoje não. Hoje, qual que é a obsolescência programada? A gente tem que ficar de olho nisso. Uma televisão, é esperado que ela dure entre 5 e 10 anos. Uma máquina de lavar roupa, entre 5 e 10 anos. Uma geladeira, entre 7 e 15 anos. Então, cada equipamento ele tem uma durabilidade média ali. O que eu costumo fazer, eu sou mais ou menos parecido com você, o que me dá payback imediato, por exemplo, o chuveiro. Se daí, quando eu tenho uma oportunidade, eu troco. O ar-condicionado, eu trocar o ar-condicionado antigo pelo novo, me reduziu o consumo em 90%. Então, pô, o ar-condicionado novo, ele se pagou em 8 meses. Então, vale a pena trocar, eu faço isso rápido. Quando não? Quando eu tenho, por exemplo, essa minha geladeira, eu tenho ela desde 2020. Eu vou mantê-la aí até mais ou menos 2030, quando ela der problema. Quando ela der problema, ela deu problema, eu falo, pô, vou consertar ou vou comprar? De repente eu troque. Por quê? Qual que é o problema que deu? É eletrônico? O problema eletrônico a gente sabe. Quando a gente troca, dependendo do produto, dependendo qual foi a parte eletrônica, a gente perde características de eficiência. Então, não vale a pena. Eu vou trocar. Não é um problema mecânico, tá? Uma porta. Beleza, eu troco a porta, a geladeira continua a mesma, continua, eu troco a porta. Então, eu boto sempre isso daí e vou trocando por uma geração nova. Quando o payback é muito bom, vale a pena, o retorno sobre o investimento é muito rápido, eu faço o investimento. Quando não, eu fico de olho sempre nessa obsolescência programada. Eu tenho uma televisão desde 2011, uma televisão de 55 polegadas que hoje a gente deixa na sala de TV. Ela é ótima, eu paguei ela 4 vezes mais do que está uma mesma televisão de 55 polegadas hoje, mas ela está lá, a gente usa ela, assiste bem. Quando ela começar, eu ver que ela está começando a ficar ruim, já vou ficar de olho, qual vai ser a próxima? Vamos esperar, porque é legal, né? Quando a gente consegue se programar, a gente consegue pegar a Semana do Consumidor, consegue pegar Black Friday, se a gente consegue pegar essas datas, ainda que tem, nem que seja um desconto assim, pífio, mas que tenha frete grátis, tem outras coisas assim, que vale a pena, você tem assinatura da Netflix grátis por 1 ano, vale a pena a gente pegar. Então, eu sempre faço isso, eu tento fazer essa programação. Tá certo. Bom, Marco, nós estamos chegando aqui ao final aqui desse programa aqui, e eu agradeço muito a sua participação, teus esclarecimentos aqui, tuas dicas, eu acho que foram fundamentais aqui para quem quer economizar um pouco de dinheiro aí, uma coisa que é extremamente imprescindível, que é a energia. Tá? Então, eu agradeço imensamente aqui sua participação aqui conosco. E num futuro aí, eu espero conversar de novo aí para nós nos atualizarmos com relação a esse assunto, que com certeza isso daqui muda todo dia aí, tem novidades aí.
Tá? Então, novamente agradeço. E para você que nos assiste, até o próximo programa Papo na Cidade. Francisco, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos que assistiram até aí. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Valeu.